Todo mundo sonha em ser rico, certo? Claro, porque ninguém quer ficar pobre e viver miseravelmente. Você provavelmente já viu um monte de vídeos sobre como ficar rico rápido, e talvez já esteja cansado de ouvir os mesmos conselhos repetidamente. Então vamos mudar o roteiro. Em vez de falar sobre como enriquecer, neste vídeo eu vou compartilhar com você as maneiras mais rápidas de acabar quebrado. E agora você pode estar dizendo, ué, mas ninguém quer ficar quebrado e falido. E é claro que não, mas também é muito importante saber como alguém pode acabar quebrado, para evitar isso. Afinal, como evitar um erro se você não sabe o que é? Então, aqui estão as 10 maneiras mais rápidas de ficar pobre e quebrado. Primeiro, feche sua mente. Se você está assistindo esse vídeo, parabéns! Você acabou de evitar a maneira número 1 de ficar pobre, fechar sua mente. Fechar a mente significa que você não quer mais aprender coisas novas, especialmente quando se trata de dinheiro. Sem conhecimento financeiro, sem gestão de dinheiro, sem investimentos, sem nada. A realidade é que muitas pessoas por aí carecem de educação financeira. E não se engane, educação financeira não significa ensinar você a trabalhar na bolsa de valores ou em uma instituição financeira, mas ela ensina você a como gerenciar seu dinheiro e construir sua riqueza. Quando você não tem um plano para seu dinheiro, sem metas, sem orçamento e sem poupança, você é financeiramente analfabeto, e isso é um grande problema. Algumas pessoas podem dizer que educação financeira é besteira e que isso não serve para pessoas pobres, só para quem tem dinheiro. Mas na verdade, todo mundo precisa de um certo nível de educação financeira, desde os mais ricos até os mais pobres. Os mais ricos precisam de educação financeira para manter a riqueza, enquanto os mais pobres precisam para construir a riqueza. Um exemplo disso é um cara chamado Ronald Reagan. Ele veio de uma família pobre e trabalhou a maior parte de sua vida como frentista e zelador. E sabe o que aconteceu? Ele morreu em 2014 com uma fortuna de 8 milhões de dólares. Como alguém que ganhou um salário mínimo durante toda a vida conseguiu construir uma fortuna de 8 milhões? É simples, ele viveu de forma modesta e investiu o resto do seu dinheiro em ações. Se ele não tivesse entendido a importância de investir e gerenciar o dinheiro, ele nunca teria conseguido alcançar 8 milhões de dólares. Com esse dinheiro, ele provavelmente era até mais rico do que o seu próprio gerente, que provavelmente ganhava o triplo ou até o quádruplo do salário dele. Portanto, se você está se perguntando qual é o ponto da educação financeira, Ronald Reagan é o exemplo perfeito. De acordo com algumas pesquisas, apenas 33% da população adulta global é financeiramente alfabetizada. É por isso que o analfabetismo financeiro ainda é, de certa forma, um problema global. Segundo, gaste mais do que você ganha. Na verdade, esta é a maneira mais clássica e simples de ficar pobre rapidamente. Todos vemos influenciadores exibindo carros de luxo, roupas de grife e férias caras, o que torna tentador levar um estilo de vida extravagante. Então, digamos que você comece a gastar todo o seu salário em jantares caros, equipamentos eletrônicos e roupas de grife. E quando seu dinheiro acaba, em vez de cortar gastos, você faz empréstimos ou usa o cartão de crédito para manter esse estilo de vida. Pode até parecer bom por um tempo, mas logo as contas começam a se acumular e os juros entram em cena. Por exemplo, em 2024, 80% das famílias brasileiras estavam endividadas, com o cartão de crédito sendo a principal fonte de dívida. E apesar da crise econômica e da inflação alta, muitos continuam gastando sem planejamento. Uma pesquisa do SPC revelou que 46% dos brasileiros não controlam seu orçamento mensal e 30% dos endividados usam o crédito para lazer ou viagens. Então, o principal problema é, vivemos em crise, mas gastamos como se estivéssemos em uma economia próspera. Terceiro, não planeje nada. Um filósofo chamado Sun Tzu, que escreveu o famoso livro A Arte da Guerra, disse uma vez: os guerreiros vitoriosos primeiro vencem e depois vão à guerra, enquanto os derrotados vão à guerra primeiro e depois tentam vencer. O que ele quer dizer é que você precisa planejar tudo antes de entrar em qualquer batalha. Assim, você já sabe o que fazer, calcula tudo e vence. Por outro lado, quem não planeja nada fica perdido, não sabe o que fazer e acaba sendo derrotado por quem planejou. Isso não se aplica apenas às guerras, mas também à vida cotidiana, especialmente quando o assunto é finanças. O plano financeiro mais importante que você pode fazer é um orçamento. O orçamento é um plano que define quanto você vai gastar com seu dinheiro. Sem ele, você não tem ideia de quanto já gastou ou de quanto ainda tem. Você pode até pensar que ainda tem dinheiro suficiente, mas descobre que está sem nada quando mais precisa. Por isso, você deve definir um orçamento e planejar. Por exemplo, estabeleça quanto você vai gastar com alimentação, transporte, contas de luz e água, lazer, aluguel e outras despesas. Assim, você consegue administrar o restante para a poupança e investimentos. Ao fazer isso, você tem mais tranquilidade e não precisa mais ser assombrado por dívidas ou boletos. Quarto, desenvolva vícios.
Se você quer ficar pobre rapidamente e ainda ter um pouco de diversão no caminho, desenvolver vícios é a maneira mais eficiente. Drogas, álcool, jogos de azar, prostituição e outros hábitos ruins são uma combinação mortal para sua vida e seu bolso. Se você é viciado em drogas, elas não apenas destroem seu corpo, mas também são caras. Somando os custos médicos, seu dinheiro vai desaparecer rapidamente. Já o vício em jogos de azar pode parecer emocionante, como uma maneira de ganhar muito dinheiro, mas na realidade a casa sempre ganha. Você pode até ter sorte e ganhar R$500 uma vez, mas a maioria dos jogadores não conta quanto gastou para ganhar esse valor. Se você gastou 5 mil para ganhar R$500, obviamente não foi uma decisão inteligente. Outro exemplo é o vício em prostituição. Esse hábito drena seu dinheiro, arruína sua família e pode até deixá-lo falido após um divórcio. Além disso, existe o risco de contrair doenças graves, como a AIDS, por exemplo. É um caminho que só deixa arrependimentos. Por exemplo, Michael Carroll, que trabalhava como coletor de lixo, ganhou 9,7 milhões de euros na loteria em novembro de 2002. Em vez de planejar como usar o dinheiro para mudar sua vida, ele gastou tudo, em drogas, luxos, álcool e festas. Como esperado, em 2010, ele perdeu todo o dinheiro e voltou ao seu antigo trabalho como coletor de lixo. Pelo menos ele disse não ter arrependimentos. Esse é um exemplo perfeito de como os vícios podem destruir sua vida e seu dinheiro. Sexto, esquemas para ficar rico rápido. Ficar rico rapidamente, isso é incrível. Quem não gostaria disso? Infelizmente, a realidade é que cerca de 99% dos esquemas para ficar rico rápido são mais como armadilhas para ficar pobre rápido. Esses esquemas frequentemente atraem pessoas com promessas de altos retornos com pouco ou nenhum risco, mas no final das contas, acabam sendo incrivelmente arriscados ou até fraudulentos. Além disso, a maioria desses esquemas também é influenciada pelo medo de perder algo. Por exemplo, o famoso esquema de pirâmide de Bernie Madoff, onde para os investidores eram prometidos altos retornos com pouco risco. No entanto, esses retornos eram falsos, e Madoff usava o dinheiro de outros investidores para pagar os mais antigos. Quando o esquema finalmente desmoronou, milhares de pessoas perderam suas economias de uma vida inteira. Algo que você deve considerar é, se fosse tão fácil ficar rico, por que as pessoas por trás desses esquemas precisariam de você? Provavelmente elas guardariam o segredo para si mesmas e fariam dinheiro silenciosamente, certo? Mesmo que alguns esquemas de ficar rico, como marketing multinível, sejam legais, sempre pesquise e pense 2 vezes antes de se envolver em algo que prometa dinheiro rápido com pouco esforço. Sétimo, nunca economize. Se você quer ficar pobre com algumas surpresas, simplesmente não economize dinheiro. Um dos maiores erros que pessoas financeiramente analfabetas cometem é gastar todo o dinheiro sem reservar nada. Muitas vezes, as pessoas vivem apenas o presente e não têm nenhum plano para o futuro. Você provavelmente já ouviu nesse canal ou em outros canais. Não deixe seu dinheiro parado no banco sem render nada. Invista para que ele trabalhe por você. E sim, isso é verdade, mas também é importante lembrar que investimentos podem flutuar de valor e nem sempre são de fácil acesso em caso de emergência. Por isso, é crucial reservar dinheiro especificamente para um fundo de emergência. Bom, e o que é exatamente um fundo de emergência? É um dinheiro reservado para cobrir despesas inesperadas, como a perda de um emprego, emergências médicas ou crises como uma pandemia. A fórmula geral é ter economias o suficiente para cobrir de 3 a 6 meses de despesas de vida. Mas quanto mais você puder economizar, melhor. Por exemplo, se você perder seu emprego de repente e não tiver nada, seu fundo de emergência pode sustentar você por vários meses, enquanto você procura um novo trabalho. Mas, se você não tiver um fundo de emergência, pode rapidamente se ver sem dinheiro e precisar pegar empréstimos com juros altos. E é assim que a maioria das pessoas ficam quebradas. Oitava maneira, gastar demais com passivos. Passivos são coisas que você compra que não geram dinheiro para você. Por exemplo, se você compra uma casa e a aluga, ela pode gerar renda de aluguel. Nesse caso, a casa é um ativo. Mas se você compra uma casa apenas para morar, ela custa dinheiro com manutenção, impostos e outras despesas. Então essa casa se torna um passivo, porque ela não gera dinheiro para você. O mesmo vale para carros. Muitas pessoas querem carros luxuosos e acham que são um bom investimento. Mas lembre-se, carros perdem valor rapidamente. Quando você tira um carro novo da concessionária, ele perde cerca de 10 a 20% do seu valor imediatamente. Então, seja um Audi ou um simples Kwid, ambos ainda vão te levar para o mesmo destino.
Mas claro, muitos de nós ainda precisamos de um carro para trabalhar e viver, seja ele um passivo ou não, e tudo bem, mas lembre-se, seu orçamento é limitado, não gaste demais em um carro caro ou faça empréstimos para isso. Em vez disso, compre um carro mais simples e barato, ou até mesmo um bom carro usado. O objetivo é manter seus passivos o mais baixo possível. Quando você se tornar bem-sucedido e tiver mais dinheiro no futuro, aí sim você vai poder comprar o que quiser. Nona maneira, negligencie sua saúde. Hábitos não saudáveis, como comer só porcaria, beber coisas açucaradas e não dormir o suficiente, pode não parecer prejudiciais agora, mas os danos podem aparecer daqui a 10, 20 ou até 30 anos. É simples, uma pessoa doente não consegue trabalhar direito e em muitos casos nem pensar racionalmente. Então a capacidade dela de continuar fazendo dinheiro vai sendo limitada pelo seu próprio corpo, até chegar em um ponto onde ela não conseguirá mais trabalhar, e assim a pobreza será inevitável. E acredite ou não, investir na sua saúde pode ser uma das melhores decisões financeiras que você já tomou. Isso não apenas ajuda a evitar gastos médicos elevados, mas também garante que você possa desfrutar de uma melhor qualidade de vida. E 10ª maneira, cerque-se de influências negativas. Existe um ditado: se você é a pessoa mais inteligente na sala, então está na sala errada. Isso significa que você deve buscar pessoas mais inteligentes e sábias do que você, pois elas podem oferecer valiosos conhecimentos e influências positivas. E não se engane, seus amigos e seu círculo social têm um grande impacto na sua vida. Por exemplo, se você convive com gamers, suas conversas girarão em torno de jogos. Se você é amigo de investidores de sucesso, discutirá estratégias de investimento. Mas se você se cerca de pessoas envolvidas com drogas e jogos de azar, é provável que acabe fazendo o mesmo. Um exemplo pessoal de má influência, pelo menos por um período curto de tempo, foi a de um primo meu. Alguns anos atrás, eu estava cansado no meu trabalho e queria fazer outra coisa. Eu e meu primo mais próximo sempre treinávamos juntos, e foi aí que ele veio com a ideia de fazer apostas esportivas. Eu fui cético no começo, mas com o tempo ele foi me falando dos ganhos deles, então resolvi dar uma chance. O problema foi que eu consegui triplicar meu dinheiro no mesmo dia. Isso subiu para minha cabeça, me fazendo ficar literalmente viciado naquilo. Só depois de 2 meses, quando eu já tinha mais perdido do que ganhado, é que eu tive um surto de lucidez e consegui sair desse vício. E meu primo também, ele mais perdeu do que ganhou. Esse é um exemplo de como más influências podem te levar para um buraco sem fim. Bom, essas foram as 10 maneiras mais rápidas de ficar pobre. Você pode achar que está fazendo um ótimo trabalho para enriquecer, mas se ainda pratica algumas dessas ações mencionadas, talvez seja a hora de mudar. Afinal, ficar rico é apenas metade da batalha, manter sua riqueza é a outra metade. Meu nome é Felipe e espero que tenha gostado do vídeo. Se ficou até aqui, se inscreva e dê seu like. Nos vemos na próxima.